Segunda parte do nosso vídeo sobre os aspectos naturais da América, e agora a gente vai falar um pouco mais da questão do relevo, né? Do modelado da América, ok? E aí, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês onde ficam as montanhas na América, tá? Fica mais na parte oeste, indo de norte a sul. A sua estrutura geológica, que aí é uma diferença entre a questão da geologia e a geomorfologia. Por mais que a gente está focando agora mais na geomorfologia, no modelado, no relevo, a estrutura geológica dessas montanhas, que é o nosso relevo aqui, a gente chama de dobramento moderno. Tá? Por que esse nome? Lembrando que as montanhas, no geral, elas têm uma formação mais recente geologicamente. Tá? Por isso esse nome moderno. Tá? Elas vão surgir ali no período cenozoico, né? Na era cenozoica, ok? Então é um tempo mais recente dentro da geologia. Tá? Dobramento, porque a formação dessas montanhas, de certa forma, né, você tem um choque de placas, onde a placa mais densa ela vai descer em direção ao manto e a placa menos densa ela acaba o que? Soerguendo. Tá? Então é um processo de dobramento. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, olha ali onde está a placa sul-americana, tá vendo? Placa sul-americana e placa de Nazca. Ali é um processo de convergência, tá? Que acabou gerando a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Beleza? As principais cadeias de montanhas que nós temos aqui na América é a dos Andes, muito mais conhecida, a Sierra Madre, no México, e as montanhas rochosas que vão entre os Estados Unidos e o Canadá. Ok? Bom, áreas de depressão são áreas mais baixas do que a que está circundando. Nós temos aí a depressão sertaneja e a do São Francisco aqui no Brasil. Você vai encontrar mais depressões na América na parte leste e na parte central do Brasil. Ok? Beleza? Ainda falando um pouquinho das montanhas, né? Você tem aqui na Bolívia, né? Olha aí, mais de 3.600 metros. Esse estádio, né? O Hernando Siles, tá? Que tá, boa parte do território boliviano passa ali a Cordilheira dos Andes. Tá? O pico mais alto dos Andes, gente, é o Aconcagua, na Argentina, mais de 6.900 metros. A gente vai ter também o Monte McKinley, né? Mais de 6.000 metros. Ali já na região do Alasca, a gente também vai ter uma cordilheira ali, a Cordilheira do Alasca também a gente vai encontrar, tá? Então não é só os Andes, as Montanhas Rochosas, Sierra Madre, mas também temos a Cordilheira do Alasca, tá? Então vocês vão percebendo que as montanhas elas estão mais na parte leste do território da América. As planícies vão estar mais nas áreas litorâneas, né? Tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Nós vamos encontrar também na região do Rio Amazonas, e as planícies geralmente vão até 200 metros, tá? Nós vamos encontrar também na região dos Grandes Lagos, entre os Estados Unidos e Canadá, e na região do Rio São Lourenço, nos Estados Unidos. Nessas duas regiões existe um centro econômico muito forte, é onde vai ser o início também da utilização dos Estados Unidos, ali nos Grandes Lagos e na região do Rio São Lourenço, mas também uma região forte no Canadá, tá? Economicamente. É ótimo para escoar mercadorias, principalmente não só pelos Grandes Lagos, mas pelo Rio São Lourenço, uma região com muita água e regiões carboníferas. Tá? Regiões de Planalto, a gente vai encontrar mais na parte leste na América. São áreas mais antigas geologicamente. A altitude não passa de 3.000 metros. Planaltos importantes, o Planalto da Borborema, no nordeste do Brasil, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Tá? Olha aí, os Montes Apalaches têm muito carvão, ferro, aço, é importante para as fábricas na segunda Revolução Industrial, né, que também tem seu início nos Estados Unidos. Tá? Olha aí os Grandes Lagos, com mais de 244 mil quilômetros, né, vivem ali em torno de 34 milhões de pessoas nessa região, entre os Estados Unidos e o Canadá. Tá? E vai surgir na última glaciação há 14 mil anos. Você tem ali o Rio São Lourenço, que está ligado, de certa forma, né, aos Grandes Lagos. Né? Vocês conseguem ver ali em inglês, né? Saint Lawrence River. Né? Nessa região também dos Grandes Lagos, você tem o Niágara. Né? Aí o episódio do Pica-Pau, quem não lembra, né? Do Niagara Falls, né? Lembrando que muitas pessoas ali no início do século XX se jogavam nesses barris
muitas vezes para ganhar alguma grana, né? Ainda mais ali no início da Grande Depressão, muita gente com dificuldade financeira, teve caso de mortes ali. Então esse episódio foi até para tirar sarro dessas pessoas, né? Niagara Falls até utilizava um termo que eu não lembro agora o termo em inglês, mas era otários do Niágara, né? Então tem uma história ali, né? Essa região dos Grandes Lagos, onde está o Niágara, né? É uma região com quedas d'água, então tem hidrelétricas nessa região, tá? Vou falar um pouco da formação vegetal na América, ok? Vai também ser influenciada pelo clima, gente. Tá? Nós temos aí uma diversidade vegetal muito grande, porque há uma diversidade no clima da América. Então, se o clima é diverso, ela vai influenciar na formação da vegetação, beleza? Por exemplo, nós temos a tundra. Né? A tundra é um tipo de bioma que você vai encontrar mais ao norte da América, região de clima polar. A vegetação é mais rasteira, tá? Então você encontra mais no Alasca, no Canadá e na Groenlândia, que de certa forma, por mais que pertença à Dinamarca, é também parte da América, beleza? As coníferas, clima frio, né? A vegetação é acicufoliada e você encontra mais no Canadá e nos Estados Unidos. As pradarias, região de clima subtropical, vamos pegar aí o sul do Brasil, áreas de gramíneas, né? Vegetação bem rasteira, os relevos de coxilhas, tá? As savanas, nós temos um tipo de savana que a gente vai chamar de cerrado aqui no Brasil, né? As árvores são sem dossel contínuo, as árvores são juntinhas, né? A parte do dossel é a parte de cima da árvore. Quando você pega uma região de floresta, você vai ver que as árvores são bem juntas, né? Então você tem um dossel contínuo. O dossel é a parte de cima da árvore, certo? Agora, no cerrado você vai ver árvores mais espaçadas. As raízes são mais longas para poder buscar água, tá? E um clima mais seco. Você encontra também essa característica nas savanas africanas. Florestas pluviais, temos a floresta amazônica, temos florestas ali na região da América Central, tá? Árvores são grandes, as folhas latifoliadas, que são folhas grandes, né? Chuvas constantes, tá? Então você também encontra na América. E vegetação desértica, do tipo xerófita, pouca chuva e umidade. Só lembrarmos aí do deserto do Atacama, do deserto do Arizona, tá? Olha aí, imagens, né? De regiões de tundra, da floresta de coníferas, da floresta amazônica, tá? Regiões savânicas, né? E de pradarias. Aqui um mapinha com a vegetação original da América, certo? A taiga e coníferas são a mesma coisa, tá, gente? Beleza? Então, onde você vai encontrar mais essa vegetação. Então, a diversidade climática faz com que você tenha uma diversidade de vegetação também. E falando das bacias hidrográficas, agora a parte da hidrografia, as maiores bacias do mundo, a maior parte delas estão na América. Temos aí a bacia amazônica, a bacia do Mississippi, Missouri, né? A bacia Platina, né? Então, entre as 4 maiores bacias ali, 3 estão na América, tá? Ok? E falar um pouco das vertentes. O que são as vertentes, gente? Vertente do Ártico, vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México, a vertente do Atlântico. Vertente é onde os rios desaguam, tá? Então você tem ali a vertente do Golfo do México, que de certa forma está pegando a bacia do Mississippi, Missouri. Você vai ver que os rios ali, principalmente o Mississippi, Missouri, vai desaguar no Golfo do México, tá? Olha ali, ó, na vertente do Pacífico os rios são mais curtos, né? Até por conta das montanhas rochosas. Na vertente do Golfo ali, você tem os rios da bacia do Mississippi, que vão desaguar no Golfo do México, certo? A vertente do Atlântico, né? Você vai ver que os rios desaguam em direção ao Atlântico, por mais que a setinha tá ali indo para o Pacífico, na verdade elas vão desaguar ali para o Atlântico, até porque você tem os Andes no outro lado, né? Na verdade o Amazonas ele desaguava, isso aí claro, né? Bastante tempo aí, já em tempo geológico, antes dessa formação dos Andes, as águas desaguavam para o Pacífico, agora elas vão em direção ao Atlântico, né? O Amazonas de certa forma nasce nos Andes e deságua ali em direção ao Atlântico, tá? Importante dizer isso aí. E vamos falar um pouquinho dos rios voadores, tá? Os rios voadores, ele é muito importante para a floresta amazônica e até para outras regiões, não só do Brasil, mas até para outras partes aqui da América do Sul, tá? Os rios voadores não é que o rio está voando, gente, pelo amor de Deus.
né? Mas ele se forma, né? Você tem um processo de evaporação muito constante no Atlântico, tá? Os ventos alísios empurram essas nuvens carregadas, né, para a região amazônica. Você tem uma chuva forte na região amazônica, então é importante os ventos alísios levando essa chuva para lá. Um processo de evapotranspiração, claro, a chuva acontece, você vai ter, depois dessa chuva, um processo de evapotranspiração, muito porque ali é uma região quente, né? A floresta vai reciclar essa água, então essas nuvens são recarregadas, né? E os ventos alísios continuam empurrando essas nuvens, só que elas não conseguem passar dos Andes, né? Pela sua altitude, então essas nuvens acabam descendo, vamos dizer assim, para outras regiões da América, principalmente a parte central do Brasil, ali pegando a Bolívia, Paraguai, Argentina, levando chuva para essas regiões. E é muito importante até para a parte central do Brasil, onde é o clima mais seco, é um clima tropical continental. Tá? Então, por que rios voadores? Pela quantidade absurda de água que tem nessas nuvens, né? Que já vêm carregadas do Atlântico. Claro, acontece a chuva na região amazônica, mas essas nuvens são recarregadas por conta do processo de evapotranspiração. Ali é uma região quente, né? Então, uma região florestada. Então, há um processo de evapotranspiração que vão fazer que essas nuvens são recarregadas, elas são empurradas pelos ventos, continuam sendo empurradas pelos ventos alísios, mas não conseguem passar pelos Andes, né? E acabam descendo para a região mais central do Brasil, ali pegando também o Paraguai, a Argentina, e é importante para essa região central do Brasil, onde você tem menos chuva, onde você tem uma agricultura forte ali, então essa chuva é muito importante, tá? Chamados rios voadores, que pode até atingir partes do sul do Brasil e sudeste também, beleza? Ok, gente. Olha, são massas de ar carregadas de vapor de água que se deslocam pela atmosfera empurrada pelos ventos. É uma definição dos rios voadores. Tá? E isso é importante até mesmo para a formação de aquífero, né, do aquífero Guarani, essa chuva na região. Tá? As raízes profundas das árvores do cerrado, né, que estão ali não só para buscar água do aquífero, mas também, de certa forma, ajudam a alimentar esse aquífero, né, aquífero Guarani, que não está só no Brasil, olha ali, pega a parte da Argentina, do Paraguai. Então, essa chuva que vem da região amazônica é muito importante, não só para alimentar o Grande Amazônia, mas também para alimentar o aquífero Guarani. Tá? Beleza, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os aspectos naturais da América. Compartilhe com os colegas de vocês aí. Valeu, falou!